Viajante que é viajante tem história pra contar. É cada perrengue que a gente passa. Pois é, um dia eu fui barrada em Amsterdã e impedida de ficar lá porque eles acharam que eu queria morar lá. E olha só o que aconteceu. Bem, eu morava na Irlanda, né? E o meu avô havia falecido. Foi uma fase muito ruim da minha vida que eu tive que largar tudo e voltar pro Brasil. A intenção era ver se eu voltava a tempo de ir no enterro dele. Eu não sabia se isso ia acontecer. Então eu não tive tempo de organizar nada. Comprei a passagem mais cara e fui. Quando eu cheguei no aeroporto, que tinha a escala de 8 horas para Amsterdã, eles simplesmente me barraram. Porque a mulher olhou e falou assim: por que você tá com essa quantidade de dinheiro aí com você? E para explicar aquilo ali em inglês, né? Foi super complicado. E aí barraram, pegaram a minha mala, não falaram mais nada, não tinha direito a hotel, a nada. E eu não tava conseguindo me explicar. A única coisa que eu dizia era: olha, meu avô morreu, eu preciso ir pro Brasil, eu preciso chegar a tempo. E foram super educados, inclusive eu tenho até que elogiar os policiais, que eles são muito educados comparado aos outros aí que eu já vi. E quando eu tô lá no aeroporto, sem condição nenhuma de pagar um hotel, porque eu não podia sair do aeroporto, eles falaram que iam tentar me encaixar num voo que é pro Brasil só no dia seguinte. E eu falei assim: meu Deus, só no dia seguinte, o que eu vou fazer? Eu não vou chegar a tempo do enterro do meu avô. Estou ferrada. E aí não tive opção, não. Fiquei no aeroporto lá com a minha bagagem de mão, porque a outra bagagem eles já tinham levado. Quando eu tô lá no aeroporto, sentada, triste, um nigeriano se aproxima de mim e fala: Hi. E eu: What's your name? E eu pensando: mano, o que esse cara quer comigo, né? Me deixa quieto, eu já tô aqui no meu sofrimento, tô tentando voltar pro meu país e não consigo. Eu só sei que esse nigeriano, ele me encheu o saco a noite inteira, porque ele queria o meu telefone, ele queria saber se eu era solteira. Não era uma pessoa que parecia ser maldosa, mas era um cara que queria o meu telefone e ele tava... Até que chegou uma hora que eu falei assim: eu vou chamar uma segurança se você não ficar... se você ficar perto de mim. Fui pra outro lugar que tinha um piano e tentei tocar o piano anyway, mas não deu certo. Nada me fazia esquecer da dor que eu tava passando e do desespero de tentar voltar pra casa, sendo que eu não tinha nada demais, nada ilegal. Acredito que eles tenham cismado comigo porque antes da Irlanda eu tinha passado pela Suíça e tinha excedido um pouco o tempo. Mas nada justifica, porque a minha passagem era de volta pra minha terra natal, pro meu país. Fiquei lá a noite inteira. Como se não bastasse o nigeriano me enchendo o saco, pedindo meu telefone. Quando amanheceu, lá para 5, 6 horas da manhã, eles me encaminham para um lugar que tem outras pessoas que também foram barradas no aeroporto e também tinham que voltar para os seus países. Mas atenção, não era expulsão, tá? Eu não fui expulsa de Amsterdã. É que eles tinham que analisar o que estava acontecendo e nisso eu perdi meu voo. Então eles se propuseram a me colocar em outro voo. Quando eu cheguei nessa fileira, tinha algumas pessoas, umas 5 ou 6 pessoas. No meio disso tinha um brasileiro, que eu lembro até hoje. E sabe como é que é, né? Brasileiro, quando ele encontra outro, a gente conversa, a gente se conecta, é conterrâneo, né? E aí esse brasileiro estava me explicando que ele também estava nessa situação, ele estava vindo da Bélgica e ele também tinha sido barrado em Amsterdã por conta de alguma coisa do passaporte dele, que estava meio apagado, eles não tinham, enfim, alguma treta lá. E ele era um pai de família e a família dele toda estava na Bélgica e tinha sido barrado. Mas ele estava tentando, no caso dele, ele não estava indo para o Brasil como eu, ele estava tentando ir para a Bélgica. E aí ele falou assim: por favor, eu não falo inglês, será que você pode me ajudar? Eles estão tentando me colocar nesse avião e eu não vou entrar, eu não vou. Por favor, fale inglês, traduz pra mim. E eu olhei assim: então tá, né? Então olha, chama ali a policial, fala, eu quero falar com ela, aí você vai traduzindo o que eu falo, tá bom? Aí eu: tá bom. Chamei a policial, eu falei: olha, aquele rapaz ali, ele quer falar com a senhora, só que ele não fala muito bem inglês, então ele pediu pra eu traduzir o que ele vai falar, né? Ela: tá bom. Aí ele virou e falou assim pra mim: olha, fala pra ela
que eu não vou entrar no avião. E eu, o quê? Fala pra ela que eu não vou entrar no avião. Aí eu peguei e falei em inglês, olha, ele disse que não vai entrar no avião. Na hora, a policial holandesa mudou a cara e fez assim. É o quê? Aí eu, I'm sorry, it's not me, I'm just make translation, sorry. Eu morrendo de vergonha, porque a minha situação já não era das melhores, ele ainda queria que eu traduzisse a situação dele. Enfim, aí ela falou assim, olha, fala pra ele que ele vai entrar no avião sim, ele não tem escolha, vocês estão aqui barrados, o aeroporto tá fechado, ele vai entrar no aeroporto, o voo dele vai sair agora. Pois esse rapaz falou assim, fala pra ela que eu me recuso a entrar e eu quero a minha mala agora. Quando eu virei pra falar que ele queria a mala, eu nem terminei a frase direito. O cara saiu correndo. O cara correu. Eu não sei como. Parecia o Papaléguas. Como é que aquele cara conseguiu sair correndo tão rápido no meio da multidão? Sendo que foi burrice, porque o aeroporto tava fechado, a gente não podia sair. Conclusão final, porque essa história ainda não acabou. Estava lá esperando pelo meu voo. E o rapaz fugiu, a polícia obviamente foi atrás dele, do brasileiro. E aí chegou a hora de eu ir para o meu voo. Quando eu entro no avião, que eles me deram um bilhete, o meu nome estava errado. Eu não me lembro qual era o nome, tinha o nome de outra pessoa, mas vamos supor que estivesse escrito Maria. E eu pensei comigo mesmo, se eu embarcar com um bilhete com o nome de Maria, na hora que eu descer eu não vou conseguir pegar minha mala. Pode acontecer, né? Vai saber. Vou lá reclamar. Aí faltava 15 minutos para o voo decolar, as pessoas já estavam no avião e eu desci do avião e fui num balcão que tinha bem ao lado, assim. Só que nisso, os policiais deduziram que eu estava tentando fugir também. E foi uma coisa horrível, foi uma vergonha, porque eu expliquei. É como se diz aquele ditado, né? Até você explicar que focinho de porco não é tomada, até lá você já passou uma grande cena de vergonha, né? E aí eu expliquei, olha, eu não estou fugindo, mas é porque eu não posso embarcar com o ticket com o nome errado, vocês me deram o nome errado, eu não vou conseguir pegar minha mala. E aí, por precaução, a polícia me levou naqueles carrinho quadrado, aqueles carrinho que vai gente presa, sei lá o que é aquilo. E o policial me acompanhou. Quando a gente entrou na porta do avião, todo mundo tava olhando pra minha cara, porque o voo tava atrasado, por minha causa. Entre aspas, a causa deles, né? Por que me deram um bilhete com o nome errado? Tanta gente, eu olho pro lado, as pessoas olhando pra mim com uma cara. E a polícia atrás de mim me acompanhou até lá no fundo, ainda mandou o comissário de bordo ser meu babá, ficar lá me acompanhando pra ver se eu não ia fugir. A minha sorte foi que o comissário de bordo, um rapaz muito simpático, ele falava muito bem o português. Ele era holandês, mas ele falava muito bem. Aí eu expliquei pra ele o que aconteceu. Eu falei, olha, você pode ficar tranquilo que eu não vou fugir. Só expliquei a situação das bagagens, né? Mas até então o voo já estava atrasado, as pessoas já estavam estressadas, já estavam olhando pra mim feio. Eu tava triste porque eu tinha perdido meu avô. Eu tava com a cabeça perturbada porque o brasileiro me expôs àquela situação de traduzir pra ele e fugiu. Até hoje não sei o que aconteceu, mas com certeza ele não conseguiu sair do aeroporto naquele dia. E a conclusão final foi que depois de longas 12 horas ou mais, porque espera no aeroporto foi pelo menos umas 6, 7 horas. E para viajar da Holanda para o Brasil deve ter sido em torno de umas 9, 10 horas, não sei. Cheguei em casa com o corpo todo duro, não consegui ir no enterro do meu avô. Mas hoje em dia eu percebo que talvez tenha sido melhor assim, porque às vezes a gente quer ter recordação das pessoas que amamos, a gente quer ter uma recordação da pessoa sorrindo, né? E não a pessoa lá naquela situação tão triste e tão delicada. E a lição que eu aprendi dessa história é que no final tudo aquilo me distraiu, tudo aquilo me deixou um pouco nervosa na hora, mas depois eu ri muito lembrando dessa história do brasileiro, de tudo que aconteceu. E foi por isso que eu queria compartilhar com vocês, porque bom viajante sempre tem um perrengue, né, gente? A gente sempre passa por cada situação. Então, se você acompanhou até aqui, muito obrigada. E se eu lembrar de mais histórias, com certeza que tem, eu vou postando vídeos pra vocês. Vocês gostaram? Por favor, deixa um like e
e se inscreve no canal, que eu vou postar mais histórias, tá bom? Então, até a próxima, gente, e muito, muito, muito obrigada. Tchauzinho!